Olá pessoal, eu sou o Fernando Relmo, profissional da tecnologia da informação, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos falar com uma atriz muito talentosa, que é a Camila Piva. Camila, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. Camila, conta aí pra gente, os nossos internautas, um pouquinho sobre você, onde que você nasceu, de infância, o que você gostaria de fazer pro futuro. Nasci em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Então sou extremamente paulistana. Moro no bairro da Moca, fui criada na Moca. Meu pai foi Pimpinelo Risoni, que é o poeta da Moca. Que bacana! Ele hoje é falecido, mas ele é patrimônio da Moca, né? Tem livros e tal. E a gente sempre morou ali na Moca, Vila Prudente, por ali. E moramos um tempo no interior, e desde pequenininha, né, eu nasci atriz, né? Eu já colocava meus primos, meus irmãos para fazer teatro. E foi isso, né? Mais ou menos isso. Mas você se recorda, você sempre foi mais desinibida? Sempre. Aí eu escrevia a peça, eu dirigia a peça, eu era a atriz principal, eu fazia os figurinos e punha todo mundo pra atuar. Mesmo os tímidos você puxava? Até os tímidos, colocava de árvore, nem que fosse, ele tinha que estar lá. E aí os pais, os avós, eles tinham que assistir. Foi sempre desde pequenininha, né? E aí quando você começou a estudar um pouquinho mais teatro, você viu a parte mais séria, mais profissional, que tem que repetir um monte de vezes a mesma coisa, até atingir a perfeição. Isso te incomodava um pouco? Não, os textos? Eu fiz faculdade de artes plásticas, além de ser atriz, eu também sou artista plástica. E na graduação das artes plásticas, eu tinha uma frase que o meu professor de pintura sempre falava, que o artista é 10% inspiração e 90% transpiração. Isso. Então eu já tinha isso muito claro, né? O teatro eu já tinha começado a fazer antes da graduação, então tinha a questão de decorar texto e tal. Eu não tinha muita dificuldade. Eu sempre soube que aquilo era o modo para chegar onde eu queria. Era a metodologia necessária. Não tinha como fazer. E aí a gente vai arrumando estratégias, né? Aí sempre usava papel e caneta e lia o texto e ia escrevendo infinitamente. E escrevia cadernos inteiros para decorar o texto. Aí a minha irmã sempre me ajudava a fazer chamada oral. Ah, que bacana! Né? Então eu ia decorando. Quando era muito difícil, tive situações de ter textos mais difíceis, né? Quando eu fiz Bacantes, por exemplo, que foi com Rui Madeira, que era uma companhia de Portugal, veio ao Brasil, selecionou algumas atrizes para serem as bacantes. A gente falava em coro com português de Portugal, então era aquela coisa bem rebuscada, bem difícil de falar. Sim. Ali foi, acho que, o texto mais difícil que eu tive que decorar. Então ali não dava conta no papel e nem na chamada oral, eu tinha que gravar no áudio e ficar ouvindo. Aí eu ouvia infinitas vezes até poder ficar com o texto fixo, né? Legal. E exige então grande concentração aí, né? Muita concentração e extrema dedicação, né? Legal. Cá, em qual momento que você, até hoje, assim, depois de ter estreado bastante, ainda tem o frio na barriga, não? Sempre! Legal. O frio na barriga. Eu sou, assim, atriz profissional há 15 anos, né? Bacana. Apesar de fazer teatro desde criança, profissionalmente eu trabalho há 15 anos como atriz. Então, todas as vezes, mesmo que eu faça 100 vezes a mesma peça, o frio na barriga é o mesmo. Sim. Tem uma peça que eu já montei umas 4 vezes, assim, durante 10 anos eu já fiz ela umas 4 vezes, né, em períodos diferentes, que é Uma Mulher com T maiúsculo, com a direção de Renato Alves, e nessa peça, por mais que eu já tenha feito várias vezes,
eu sempre tenho um friozinho na barriga na hora de entrar. A coxia é o lugar melhor, que você acha que você vai esquecer tudo, que não vai acontecer nada. Ai meu Deus, não vai dar certo. E no final dá. Que bacana. Como é que foi a tua primeira estreia? Você se recorda? Ai, a minha primeira estreia foi quando eu fazia um curso, era um curso pequeno, um curso livre de teatro, foi mais ou menos em 2004 e eram cenas curtas, né? Então eram umas cenas de 5 minutos no máximo. Ok. E aí eram cenas de comédia. E aí foi quando eu ganhei o meu prêmio de melhor atriz. Que bacana. Que teve um festival dessas cenas curtas. E aí logo que eu comecei eu já ganhei o prêmio de melhor atriz. E eu achei aquilo a coisa mais incrível, né? É onde eu vi, eu tô no lugar certo, é aqui que eu tenho que estar, sabe? E dali eu não parei mais. Bacana. A sua identificação maior é comédia, drama, ou você se molda a qualquer tipo? Ou história contemporânea, sei lá. Então, o ator ele tem que se moldar, né? A comédia, eu acredito que seja o mais difícil de fazer, porque ela exige um time, né, que nem todos os atores conseguem chegar de repente. Exige muito mais treino, a questão de você ter aquela sagacidade, né, do humor, aquela coisa de... O ritmo tem que estar muito alinhado, né? Porque a pior coisa que tem é você contar uma piada e as pessoas não rirem, né? Sim. Então... Tem que buscar essa empatia, né? Eu, particularmente, acredito que a comédia é mais difícil do que o drama, mas eu faço o que tiver que fazer, né? Bacana. A gente tem que fazer de tudo. Infantil também já fiz, gosto também. Legal. A diferença de fazer o teatro infantil pro adulto é que as crianças te veem como super estrelas, né? Então elas querem autógrafo, elas querem tirar foto, elas te veem quando você está com um personagem, né? Sim. Elas te veem daquele jeito fantástico, né? Mágico que o universo infantil para eles é um universo totalmente diferente, né? Sem dúvida. E assim, a gente não costuma sair para cumprimentar os convidados com a personagem. Nós saímos como atores. Sim. Mas com as crianças, a gente faz questão de sair com a personagem, né? Certo. Que eles querem tirar foto com a personagem. Sim, né? exato. E é muito com lindo. aquela maquiagem, com aquela roupa. É muito lindo. Que legal. Bacana. Sim. E eu acabei assistindo o Estaúde, né? Do Gerson Carta, muito legal. E queria que você falasse um pouquinho aí como foi. Estaúde é um presente, porque nós montamos a Estaúde há 13 anos atrás, eu sou do elenco original do Estaúde, né? O Jedson escreveu e aí nós montamos. Na ocasião, há 13 anos atrás, nós tivemos um processo muito intenso, né? Para a construção do personagem, né? E aí... Depois de tanto tempo, nós resolvemos montar. Eu tive a ideia, porque apareceu uma oportunidade para um festival, e eu disse, Jedson, vamos montar? Ele, vamos. Eu estava esperando esse momento. E montamos, né? E selecionamos novamente outras pessoas. Do elenco original ficou eu e mais 2 atrizes, e depois uma delas teve que sair para outros trabalhos, e vieram outros atores. E o processo com a Frida é maravilhoso, foi maravilhoso, apesar de dolorido, né? Porque a Frida, ela tem uma história bem pesada, né? Sim. Ela é uma mulher que viveu em vários países, com um passado bem sofrido, né? Então, foi incrível. Nós ficamos em cartaz, né? Foi o último trabalho que eu fiquei em cartaz. Bacana. Ficamos em cartaz aí no final do ano, de 2019. E aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, porque o trabalho do ator, ele exige muita disciplina e comprometimento, como eu te disse. E eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. E eu adoeci no final da temporada. E o último dia de peça eu não consegui fazer. Então, pra mim foi muito triste, sabe? Como pessoa, não poder estar lá. E eu tive que ficar internada, enfim. E o mágico de tudo, e o bonito de tudo isso é que o elenco e a direção, né, que era o Jedson, tiveram que
de uma hora para outra, de um dia para outro, adaptar Sim. e falar, gente, vamos fazer, né? E eles me disseram depois, né, porque eu não estava lá, eu pude saber por eles e pelas pessoas que foram assistir que foi uma coisa, eles se uniram demais e eles resolveram aquilo de uma forma brilhante, né? No final eles explicaram para a plateia que uma atriz estava ausente por motivo de doença e tal. Então isso foi uma coisa assim que nunca tinha acontecido na minha carreira, né? Que também ensina muito a gente, né? Exato. Ensina a gente que a gente não tem controle de tudo, né? E a gente tem que estar pronto para essas coisas. Sim. Você falou algumas coisas muito importantes, porque assim, a disciplina é algo que tem que acontecer. Porque senão o ator chega atrasado, ele dificulta o trabalho de todo mundo. Né? Então tem que ter aquelas regras, né, estabelecidas. Sim. Tem horário para começar, né? Às vezes não tem horário para terminar, mas Não. horário para começar tem tudo certinho. Né? Isso é uma das maiores dificuldades, né, dos grupos se manterem, né, das companhias se manterem, porque as pessoas têm que ter o mínimo que elas têm que ter é o comprometimento e a disciplina, né? Mesma coisa que a questão do texto, né? Eu venho de uma escola com o Renato Alves, que foi meu primeiro professor, e com o Alberto Santos, que também foi um grande mestre na minha vida, que eles me ensinaram que o ator tem que estar pronto para tudo e tem que oferecer o máximo que ele pode. Eu não podia subir com um texto no palco. O ator não vai para preparação de corpo de calça jeans. Você tem que estar com a sua roupa de ensaio, você tem que estar com a sua fala decorada. Tem outro ator esperando para contracenar com você, né? Exato. Então não tem como eu chegar e falar, olha, eu não decorei. Né? É um time mesmo. Né? É um time, se um cai, todos caem, né? Exato. E às vezes as companhias elas acabam se fragmentando por conta dessa falta de compromisso, né? Então as coisas têm que ser muito bem conversadas, muito bem amarradas em contrato, para que não aconteça essas coisas. Se bem que quem não tem esse comprometimento não se estabelece. Não se estabelece, ele dura pouco, né? Dura pouco. Dura pouco. Ok. Quando uma peça demora bastante tempo, normalmente tem um elenco de retaguarda para substituir a emergência. Existem diretores, por exemplo, o Daniel Eugênio, que é um diretor que eu trabalhei já bastante, ele gosta de duplicar o elenco. Todo? Então quando ele monta, ele já tem duplicado. Para evitar esse tipo de, então, né? se tem 5 lá no palco, tem 10 treinados. Ele vai ter 10. E os 10 treinam a mesma coisa. Treina a mesma coisa, aí ele faz acordos, às vezes faz revezamentos para que aquele que está de stand-by não fique sem atuar, né? Ou sem se apresentar. Ou se não, é claro que ele está de stand-by e que ele só vai entrar em ocasiões inesperadas. Mas tudo isso requer dinheiro, né? Requer quanto mais pessoas você tem, mais dinheiro você precisa investir, né? Exato. Então nem sempre é possível. Né? Outros atores que não trabalham com essa duplicação de elenco correm um risco, como aconteceu na minha peça, onde eu não estava e você tem que adaptar. Porque o teatro é vivo. Quem sabe da história linear ou de como ela foi montada é somente o elenco, quem já assistiu, né? Exato. Você pode até conhecer uma peça, uma história, mas você não conhece aquela montagem. Exatamente. Então cabe a nós adaptar, mesmo que seja de uma hora para outra, sem que a plateia perceba. Se a plateia não percebeu, tá tudo bem, né? Ok, e tem que fazer independente da quantidade de público, né? Para uma pessoa ou para 100 pessoas, a energia tem que ser a mesma, né? Isso mesmo, Eu já me apresentei para uma, como já me apresentei para 300 pessoas, e a minha energia sempre é a mesma. E teve uma ocasião onde tinha uma pessoa na plateia, eu tenho humildade de falar que isso aconteceu, porque não é só comigo que acontece. Sem dúvida. E o moço que estava lá na plateia, que era a única pessoa, ele levantou e falou: eu agradeço vocês por terem feito o espetáculo com o mesmo brilho como se tivessem 100 pessoas aqui, porque foi isso que eu senti. Então ele se sentiu importante, né? Sem dúvida, é verdade. Não, você imagina, é como se ele tivesse contratado uma peça só para ele. Né? O sentimento, né? Assim, Sim. Aquele fica assim mais intimista e
parece estar customizado, né, para eles, né? Sim, e assim, você perceber que aquele elenco fez tudo que ele podia fazer, ele deu toda a energia que ele tinha para você, somente para você, né? Porque em outras ocasiões poderia ser cancelado ou vamos fazer como se fosse um ensaio frio, só tem uma pessoa, né? Sim. E não pode, porque o público merece muito respeito. Sem dúvida. Então você saiu da sua casa, você desprendeu o seu tempo, né? A sua energia para ir até lá. Então você merece tudo de melhor. Exato, verdade. Ô Camila, e fala o seguinte, você sente, por exemplo, quando cada um é explicado os textos, né? Na hora de juntar todo mundo, tem uma ordem certinha a ser seguida, tá? Tem marcação de palco, né? Todas essas coisas. E depende muito da disciplina de cada pessoa, né? Para que as coisas aconteçam. É lógico que o diretor está lá, mas é cumprido certinho essa regra, né? É uma orquestra, né? É uma orquestra. O diretor é o maestro e nós somos os integrantes da orquestra, né? Ou você se vê como instrumento ou como um músico integrante que conduz um instrumento. E tem que ser feito conforme está sendo desenhado, né? Sim. Existem alguns atores que acabam desrespeitando essa situação, né? Eu acho que assim seria melhor. Além de ser desrespeitoso com o diretor, acaba desafinando, né, aquela música que tem que estar em alinhamento. Né? Então, é exatamente desse jeito que você disse. Cada um tem que estar naquele lugar onde foi combinado, naquela hora, naquela exata hora. Por exemplo, no Estaúde nós tínhamos cenas em blackout, né? Exatamente, Então nós nos movimentávamos em blackout. Nós tínhamos ali 13, 14 segundos, né? Sim. Para que acontecessem as movimentações. E quando acendia a luz, a gente estava em outros lugares. Isso. Então, e aqui o treino também era em blackout mesmo. O treino em blackout. Okay. O treino em blackout. Sempre em blackout ou com venda, né? Contava os passos. Conta os passos, exatamente naquele lugar. A inclinação do braço é essa, né? O passo não pode ser maior do que esse, porque senão você vai trombar contra a pessoa. Então é tudo muito ensaiado, né? É um balé, né? Não deixa de ser um balé. E ali a gente vê assim, exige muito não só da fala ali de vocês ali, os gestos, mas também da postura do corpo também, né? Sim, a postura diz muito, né? A gente tem, por exemplo... Até algumas posições eu acho que fica doloridas, né? Fica. Mas ator não pode sentir dor, né? Ator não tem dor. A Krofner, que era o personagem da Natália, a Natália Aniceto, que fez a Krofner lindamente, ela tinha que ficar corcunda, né? Então ela ficava ali numa posição quase que inclinada o tempo todo, né? Ela não pode esquecer, porque aquela é a personagem, né? Ela não pode simplesmente sentar e descansar ou senão, deixa eu esticar minha coluna. Não, você tá ali, você tem que ficar ali. Se tá doendo o pé, sabe? Acontecem coisas, porque o teatro é ao vivo, então acontecem mil coisas, né? Não tem corte. Sim. Então, assim, acidentes em cena já vi acontecer, né? Então, de quebrar objetos, ou de você machucar o pé, bater o pé e você simplesmente não poder nem gritar, né? E ficar ali. E se gritar, tem que fingir que foi o personagem que gritou. Mas deve ser dor, porque dependendo da posição, você pode ficar com cãibra nos pés. Mas a gente não sente, porque a gente aquece muito antes de entrar, tem tudo isso. Bacana. As pessoas vão assistir. Faz alongamento. Sim, as pessoas vão assistir a peça às 21 horas, achando que a gente chegou lá 15 para as 9. Não. Nós estamos lá desde 5 horas da tarde, tendo todo um aquecimento vocal, né, um aquecimento de respiração, um aquecimento muscular, corporal. Então a gente, quando entra, a gente está muito quente. Então não dá para sentir nada. Certo. Camila, e os cuidados com a voz? Como que, ou para a saúde, como é que vocês não tomam gelado? Como que é? Principalmente quando está em cartaz, né? Primeiro que a gente tem que aprender a colocar a voz, né? Existe uma coisa que muitos atores pecam, que é achar que você vai ganhar a cena no grito, né? Eu vou convencer as pessoas se eu gritar. E a minha dramaticidade vai ficar maior se eu gritar, a dramaticidade cênica vai ficar maior. E isso é um erro, porque você acaba às vezes passando do limite, né?
e estragando. Então a cena ela tem que ser dosada e a voz bem cuidada sempre, né? Tá. Gengibre também? Gengibre é bom, gargarejos, maçã. Existem algumas coisas que ajudam a gente na voz. Dormir bem, né? Bem, ok. Bacana. Camila, nós estamos aí nos instantes finais. Sim. Eu queria que você... Você tem alguma peça agora que você está assim, para estrear, nova, alguma coisa? Tem alguns projetos que estão ainda assim bem prematuros, né? Nós temos ideia de retomar a Estaúde, Bacana. então a gente vai conversar ainda, né? Sobre isso. E nada assim muito concreto, né? Vamos ver como as coisas vão aparecendo, a gente vai estudando as possibilidades. Legal. Você quer deixar aí teus contatos aí para os internautas? Eu tô no Instagram como piva.camilapiva, com 2 L's, tá? Camila Piva com 2 L's. Tá ótimo. Camila, muito obrigado pela Obrigada a você, meu bem. Tá? Espero que você volte outras vezes para mostrar esse talento pra gente aqui, tá? Foi um prazer, obrigada. Tá bom? Obrigado a você. Internautas, com os agradecimentos aí ao Jadson Carta, que acabou indicando a Camila Piva, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.